Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro, que analisa o processo nos tribunais. Já vimos uma parte introdutória sobre teoria geral dos recursos. Estamos vendo agora os recursos em espécie. Já vencemos a análise da apelação. Vamos iniciar na aula de hoje o trato do agravo de instrumento, como está destacado na tela aí para os senhores. Vamos a ele. O agravo de instrumento é o recurso cabível em primeiro grau de jurisdição contra decisões específicas, contra decisões interlocutórias específicas previstas em lei. Como visto, decisão interlocutória é todo pronunciamento com conteúdo decisório proferido no curso do procedimento que não encerra a fase cognitiva nem o processo de execução. É um conceito atingido por exclusão. Se o pronunciamento decisório encerra a fase cognitiva ou a execução, tem-se aí uma sentença. Se não encerra a fase cognitiva nem a execução, mas não tem conteúdo decisório, é mero despacho, é despacho de mero expediente. Todo o resto, que não seja, portanto, sentença nem despacho, é uma decisão interlocutória. Mas não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de agravo de instrumento. O CPC de 2015 alterou a diretriz antes estabelecida de recorribilidade ampla e imediata das interlocutórias na fase de conhecimento. Em princípio, se a parte pretende impugnar uma decisão interlocutória nessa fase, deverá aguardar a prolação da sentença, para então formular sua insurgência. Nesse sentido, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, de modo autônomo e imediato. Sobre essa nova sistemática do agravo, vou trazer aqui uma passagem, uma citação direta da doutrina, depois eu indico para os senhores a referência bibliográfica. No Código Buzaide, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies, o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo, suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo. O agravo retido desaparece do sistema, as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, como se vê do parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC. E o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador, no artigo 1015 do CPC. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões, e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade, que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. Essa citação
doutrinária foi extraída da obra dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. A referência completa está disponível na tela aí para os senhores. O artigo 1015 veicula um elenco de decisões interlocutórias que comportam agravo de instrumento. As hipóteses de cabimento são taxativas, embora não estejam todas elas contidas nesse dispositivo. O inciso 13 do artigo 1015 remete ainda a outros casos expressamente referidos em lei. As principais hipóteses de cabimento são as seguintes. Inciso 1º, primeira hipótese de impugnação imediata, mediante agravo de instrumento das interlocutórias. Decisões sobre tutela provisória, inciso 1º do artigo 1015. A disposição refere-se a todas as modalidades de tutela de evidência e de urgência. Entre as de urgência, aplicam-se as cautelares e as antecipatórias, as antecedentes e as incidentais. Aplica-se igualmente às previsões de tutela provisória contidas em incidentes ou procedimentos especiais, disciplinados no Código ou fora dele, e ainda que não recebam essa expressa denominação. Importa é a natureza da providência sobre a qual a decisão se refere. Tratando-se de decisão interlocutória, a respeito de providência revestida das características de tutela provisória, ela é agravável. E o recurso é igualmente cabível contra a decisão que defere e a que indefere a tutela provisória. O motivo pela qual tais decisões são agraváveis é evidente. De nada adiantaria, só no final da fase cognitiva, depois de já proferida a sentença, vir-se decidir que, muito antes, uma medida urgente ou fundada na evidência deveria ou não deveria ter sido dada. Por exemplo, não faria sentido, apenas no julgamento da apelação, o tribunal dizer: há 3 anos, o autor deveria ter recebido uma tutela antecipada que lhe assegurasse um tratamento médico que poderia ter-lhe salvo a vida. É inerente à tutela provisória a necessidade de uma definição imediata do seu cabimento. Inciso 2º, segunda hipótese, decisões sobre o mérito do processo. Inciso 2º do artigo 1015, artigo 354, parágrafo único, e parágrafo 5º do artigo 356. Como visto, admitem-se decisões interlocutórias de mérito, parágrafo único do artigo 354, no que concerne aos casos dos artigos 487, inciso 2º e 3º, bem como o artigo 356, julgamento antecipado parcial do mérito. Nesses casos, até para se permitir o trânsito em julgado autônomo dessa decisão, parágrafo 3º do artigo 356, e assim se conferir efetiva utilidade à resolução parcial do mérito, não se poderia atrelar a sua recorribilidade ao recurso contra a decisão final. Mas o agravo cabe não apenas quando a interlocutória de mérito, desde logo, resolve uma parte do objeto do processo. Há casos em que a decisão versa sobre o mérito, mas se limita a descartar a ocorrência de um fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, sem ainda definir nenhuma parcela da lide. É o que acontece, por exemplo, quando no saneamento do processo o juiz rejeita a ocorrência da prescrição ou decadência e determina a produção de provas. O agravo, em todos os casos em que seu objeto é uma decisão sobre o mérito, reveste-se de peculiaridade. Como ele impugna uma decisão cujo conteúdo corresponde àquele que tipicamente se tem nas sentenças de mérito, ele herda algumas das características da apelação. Por exemplo, se a decisão não for unânime, é aplicável a técnica de extensão do julgamento, prevista no artigo 942 e que vimos no vídeo anterior. Cabe sustentação oral na sessão de julgamento, etc. Terceira hipótese: decisão de rejeição da alegação de existência de convenção de arbitragem. Reconhecendo a crescente importância que a arbitragem assume no sistema de resolução de conflitos, o Código prevê que a decisão que nega a existência, validade ou eficácia de uma convenção arbitral e leva adiante o processo judiciário é imediatamente recorrível. Seria um despropósito
o processo judicial persistir por vários meses ou mesmo anos, para só depois o tribunal vir a reconhecer que a atuação judiciária é incabível e que a causa tem de ser remetida à solução arbitral. Note-se que a decisão que acolhe a arguição de convenção arbitral é também prontamente recorrível. Como ela extingue a fase cognitiva do processo, é sentença, logo ela é apelável. Então tem que distinguir a decisão que reconhece a existência da convenção de arbitragem e vai, portanto, extinguir o processo, é uma sentença, da decisão que rejeita a alegação e, portanto, o processo seria apto a prosseguir. Veja que o inciso 3º do artigo 1015 trata da hipótese de rejeição da alegação da existência de convenção de arbitragem. Então, nessa hipótese aqui, será cabível agravo de instrumento, porque o processo irá prosseguir no juízo estatal, salvo se houver uma impugnação e o reconhecimento a posterior da convenção de arbitragem. Tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui. Nós fizemos uma análise geral sobre o agravo de instrumento, uma comparação do código atual com o código antigo. Analisamos os 3 primeiros incisos do artigo 1015 e vamos fazer um corte no vídeo, porque são muitos os incisos que nós deveremos analisar, cerca de 12 incisos com várias considerações. Vamos fazer isso de modo paulatino para não ficar muito cansativo o vídeo, tá certo? Então é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós continuamos a análise do artigo 1015 pelo inciso 4º e vamos continuar a análise do agravo de instrumento, tá certo? Então, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.